Olá, pessoas! Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Copa Literária. Eita, tô mostrando a bagunça lá no fundo. E hoje eu vou ler o grupo... E agora, deixa eu colar aqui. Eu vou fazer a batalha, o jogo do grupo C, que é o livro Flor de Gume, da Monique Malcher. Deixa eu já mostrar pra vocês aqui. Este. E o livro Redemoinho em Dia Quente, da Jaridia Reis. Vou ler um conto de cada. Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar linkado no box de descrição e nos cards o vídeo em que eu explico tudo, como é que funciona essa Copa Literária, que eu inspirei na minha amiga Lilica, do canal Comparando Livros, para fazer. Mas basicamente são batalhas de contos. Então eu vou ler o primeiro conto de cada um desses livros e ver qual eu gosto mais. E aí esse livro vai avançando na competição. No caso vão ser 3 contos no máximo que eu vou ler de cada livro. Mas até agora os jogos estão muito bons. Tá difícil de escolher o vencedor. Se você não viu ainda o vídeo anterior, vou deixar também o link no box de descrição e nos cards. E aí eu vou fazer o seguinte, vou ler o primeiro, não sei por qual vou começar, mas vou ler o primeiro aqui. E eu volto para comentar com vocês. Depois eu leio o outro, volto para comentar e venho anunciar o vencedor. Vamos lá. Peço desculpas pela minha cara, pela minha voz. Hoje eu tô doente, assim, essa noite tive febre, fui trabalhar hoje de manhã e quando eu voltei para casa tava, assim, exausta, com febre de novo. Então hoje eu tô meio de molho, tá? Por isso a cara de acabada. Mas tá tudo certo, agora eu tô me sentindo melhor, consegui dormir um pouquinho, a febre passou, pelo menos por enquanto, e seguimos. Então vou ver se eu consigo ler um pouco agora. Gente, acabei de finalizar o conto Sacola, do livro Redemoinho em Dia Quente, da Jaridia Reis, e eu não estava esperando esse conto. Ele é curto, ele tem 6 páginas no total, e a Francisca, que é a protagonista, ela é muito familiar no nosso contexto brasileiro. É uma senhora religiosa, católica, solitária, que vive ali presa, mas principalmente confortável numa rotina que ela construiu, que é uma rotina simples, de acordar, rezar, se pentear, calçar sandálias, tomar um café e ir para a missa. Eu gostei bastante dessa descrição que a Jaridia Reis fez das coisas banais, desse calçar de sandálias e colocar ração para os gatos. E aí o que acontece na história? Certo dia, quando a Francisca está numa feirinha de artesanato, que de vez em quando acontece ali na cidade, ela vê um menino meio fora de si, assim, e esse menino larga uma sacola no chão, ou deixa cair uma sacola com um nó, e ele vai embora, e ela pega a sacola e leva para casa dela. E aí ela fica meio perturbada, do tipo... primeiro ela fica um pouco paranoica, pensando que uma gangue pode vir tentar recuperar essas drogas, porque a sacola ela é cheia de pílulas. Então ela fala que pode vir uma gangue atrás dela, querendo recuperar as drogas e vai matar ela, coisas assim. E aí, de repente, vira uma chavinha na cabeça dela, quando ela ouve falar que Deus sempre tem um plano maior e tal. E ela pensa que deve ser meio bom isso aí, esse tipo de droga, né? Esses remédios que ela recuperou na sacola. E aí é claro que essa ideia assusta ela um pouco, mas encanta ela bastante. E ela vai provar os comprimidos. Então a história é sobre isso. Eu achei muito legal, eu nunca imaginei uma trama desse tipo. Tem um toque de humor que eu achei.
E a Jaride conseguiu, em 6 páginas, criar um conto muito bom mesmo. Uma delícia de texto, bem fluido e criativo também. Agora eu vou ler o Flor de Gume e já volto para falar com vocês. Gente do céu, como é que eu vou resolver essa batalha? O conto é muito bom. Aqui do Flor de Gume eu li o primeiro conto, que chama-se Boca de Lobo. Tem só 4 páginas de duração. Ou seja, foi um jogo com contos bem curtinhos, mas muito bem desenvolvidos. Caramba! Esse conto, Boca de Lobo, fala sobre uma menina que mora na Amazônia, mas tem um certo medo de subir em barcos. Ela tem medo de desequilibrar e cair no rio e se afogar, porque ela não sabe nadar. Ela conta que se sente insegura. A palavra que ela usa é bamba, ela se sente bamba. Mas avançando no texto, a personagem conta algumas memórias dela viajando em barcos. Por exemplo, ela tomando banho no barco e fazendo espuma. Que mais? A mãe dela levando lanche para ela comer no trajeto. E ela lembra muito dos biscoitos recheados que ela comia. E aí, ao longo do texto, ela conta o quanto ela passa a se sentir parte do rio e parte do barco. Ela sente que aquilo tudo tem a ver com a identidade dela, o pertencimento dela àquele lugar. Então, no fundo, é sobre uma mulher ribeirinha, uma menina ribeirinha, né? Cujos ancestrais também eram trabalhadores, também ribeirinhos. E fala desse Brasil profundo, que é meio distante de mim, geograficamente, e até de entender, assim, eu sou muito urbana, né? Sou sudestina, então, nossa, que conto legal também. E o texto também é muito profundo, chega a ser até poético. E eu tô muito em dúvida, caiu aqui. Eu tô muito em dúvida de qual conto vai ganhar, gente. Contos curtos de mulheres brasileiras. A Monique Malcher, do Flor de Gume, é do Pará. Então ela fala desse Brasil amazônico. E a Jaride Arraes é do Ceará, do Cariri. Esse eu diria que o jogo deu empate. E aí na prorrogação e nos pênaltis eu vou escolher o conto que me despertou mais curiosidade de continuar. Eu vou declarar vencedora por pouquíssimo a Jaride Arraes, porque eu achei muito criativa a história dela, eu não esperava para onde ia essa história, e eu fiquei empolgada para ler outro conto dela. Tá bom? Então, Jaride Arraes vence o grupo C e avança na Copa Literária. Oi, gente. Desculpem minha voz. Hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque eu tô com a garganta bem ruim. Ontem não consegui nem trabalhar, porque trabalho dando aula, né? E a voz não tava nem saindo. Tava com muita dor. E hoje eu comecei a tomar os remédios, inclusive antibiótico, e vai melhorar. Esse ano tá difícil, viu? De saúde. Tá emendando uma coisa na outra. Mas há de melhorar. E hoje vim para a última batalha dessa fase das quartas de final, que é, pelo que eu vi, a batalha mais longa. São os 2 contos mais longos até agora. Vai ser Os Emigrantes, do Sebald, versus o Stephen King, As 4 Estações. Começa por Primavera. Então eu acho que eu vou ler primeiro Os Emigrantes, que pelo que eu vi tem 29, 30 páginas, o primeiro conto. E o do Stephen King eu tava calculando pelo que eu vi na Amazon, porque tá no Kindle, como vocês viram, e eu acho que vai ser um conto bem longuinho. Depois eu trago pra vocês mais ou menos o número de páginas, tá? Mas eu vou deixar por último, então talvez eu grave só outro dia, tá bom? O resultado. Mas eu vou começar a ler agora. Então, vocês vão saber o resultado agora mesmo no vídeo. Eu é que vou saber só no futuro. Bora lá.
Algumas horas depois, finalizei o conto Dr. Henry Selwyn, do livro Os Imigrantes. Algumas horas depois, porque na verdade eu parei, fui jantar, fui alimentar o Fred. Então, nossa, vim tomar um chazinho, porque minha garganta tava arranhando bastante, eu tava tossindo um pouquinho também. Acho que agora com esse chá de gengibre, limão e mel vai dar uma melhorada. Então, esse primeiro conto do livro Os Imigrantes tem 20 páginas de duração. Acho que eu tinha falado errado, né, no começo, mas agora eu falo certo. Foram 20 páginas de conto. O autor, W.G. Sebald, é alemão, e esse livro tem 4 narrativas longas, é assim que ele define. Esse primeiro é o mais curto de todos, com 20 páginas, e essas 4 narrativas contam vidas que foram destroçadas pela guerra, principalmente pela Segunda Guerra Mundial. Nesse conto, um casal, que eu entendi que é um casal suíço, vai para a Inglaterra, eles vão trabalhar lá, e vão alugar uma casa. E essa casa que eles vão visitar para ver se eles vão alugar, ela é muito parecida com algumas de série, de filme que a gente vê de vez em quando. Tipo, tem era e videira selvagem subindo pelas paredes de pedra, sabe? Musgo. Tem uma porta preta com uma aldrava para você bater na porta. Isso fora os campos verdejantes, horta que tem na propriedade. Tem uns corredores e umas escadas para os antigos serviçais da casa, porque é uma propriedade grande, né? Então tinha lá empregados, e aí tinha corredores e escadas e quartos meio que secretos para que esses serviçais pudessem circular na casa, abastecer a casa, limpar a casa, sem ficarem usando a área dos proprietários, né? Tipo, sem ficarem passando pelo caminho dos proprietários. Enfim, esse é um detalhe do conto, não é sobre isso. Mas eu achei uma casa muito interessante. Eu fiquei pensando num conto, num romance mais voltado pro suspense, sabe? Eu acho que ia ficar muito legal. E tem uma personagem que é uma empregada que ainda mora ali, chamada Aileen. E também a Aileen é muito interessante. Ela fala sozinha, fala consigo mesma na cozinha. De vez em quando ela solta umas risadas sozinha também. E no quarto dela, o narrador nos conta que ele vê num vislumbre algumas bonecas que ela guarda com muito esmero. Então, gente, eu acho que daria um excelente conto de suspense ou de terror. Mas não foi o caso, tá bom? Eu sabia que não era. Esse livro ele é muito voltado para memória e para coisas bem corriqueiras. Como eu disse, ele é narrado em primeira pessoa pelo homem desse casal suíço. E o texto é bastante detalhado nas descrições, por isso que eu sei bastante coisa aí sobre a propriedade e tal. Então ele é bem detalhado nas descrições, principalmente de paisagens, de ambientes, de construções. Os parágrafos são longos. Eu me senti um pouquinho dispersa ao longo da leitura, porque eu paro de vez em quando para fazer umas anotações no meu celular. E aí eu acabo... é o ralo de tempo, né, gente? Eu sou muito ligada em rede social e se eu pego o celular é difícil eu não dar uma olhadinha em alguma rede social. Então isso me atrapalha. Me atrapalhou nesse caso, mas assim, a leitura rolou, o texto é bem agradável. Eu tenho estado menos concentrada ultimamente, mas eu queria dizer que eu gostei bastante do conto, porque o texto veio numa pegada monótona, e aqui monótona eu quero dizer um tom só, né? E aí no final, assim, na penúltima página mais ou menos, me atingiu com força. Teve ali um acontecimento que me despertou bastante. Achei muito bem construído. E além disso, no livro, não sei se deu para vocês verem quando eu folhei rapidinho, ele tem algumas fotografias. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui tem uma fotografia, olha, uma parede de pedra de uma propriedade. Aqui um fragmento de um jornal. E essas fotografias, elas reforçam uma brincadeira assim, né? Uma escolha que o autor fez
que é de tentar borrar um pouco as fronteiras entre a ficção e a não ficção. Porque o conto parece de ficção, apesar de falar de coisas históricas, né? Segunda Guerra Mundial, fala da Primeira Guerra também, mas ele conta as coisas de um jeito bem narrativo mesmo. Mas ao mesmo tempo é muito interessante como quando se colocam fotografias. A Luana falou disso comigo no áudio que ela me mandou para indicar esse livro, e ela tem razão. A gente tende a ver fotografia diferente do que a gente vê ilustração, por exemplo. Ilustração, a gente pensa que é uma construção, né, do artista, do autor. A gente sabe que é ficção. A gente sabe que é uma construção. E a fotografia, a gente tem muito menos essa consciência. Parece que, não sei, a nossa mente olha para a fotografia e pensa que aquilo é a verdade, é um documento da realidade que está sendo narrada. Então, mesmo essa escolha de mostrar fotografias intercaladas com o texto, dá essa impressão de verdade para o texto. E faz o que o autor queria. Eu acho que é essa dissolução das fronteiras entre ficção e não ficção. Gostei muito. Nossa. Vamos ver agora, porque o concorrente dele é o Stephen King. E pelo que eu vi lá na Amazon, eu dei uma lidinha na sinopse dos contos. Eu nem lembro agora a história de cada um deles. Mas eu sei que 3 dos 4 contos que estão no livro do Stephen King viraram filme. Ou seja, eu acho que vão ser muito bons os contos do King também. Vamos ver como é que fica esse jogo. Acho que eu não vou terminar hoje o conto do King, porque pelo que eu vi ele é grande. Mas eu vou começar agora e quando eu terminar eu venho falar com vocês o que eu achei. Conta da sua patinha. Gente, eu tenho a patinha quebrada, mas ela já está bem. Mas a veterinária falou que existe chama órtese, né, Fred? Para ajudar a apoiar a patinha para não sobrecarregar a outra. Mas é isso, não está machucada. Só que eu ainda tô acostumando a usar, fala. Então tô andando engraçado. Oi, gente, vamos lá então falar sobre o conto do Stephen King. O conto se chama Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. E eu calculei aqui, eu tô lendo na versão digital, né? O livro completo, o livro chama-se 4 Estações e tem 4 contos. O livro completo tem 560 páginas, pelo que eu vi na Amazon. E esse conto que eu li ocupa 19% do livro digital, o que equivale a 100 e poucas páginas, 106 páginas mais ou menos. É bem grande para um conto. E eu já vou falar sobre isso com vocês. Demorei bastante para lê-lo, assim, demorei 5 dias, lendo todo dia, um tanto, né? Mas não foi um conto chato, assim, ele é um conto bem fluido, que dá vontade de você saber o que vai acontecer, você mergulha na história, é um conto empolgante. O Stephen King vocês já conhecem, é um autor estadunidense que escreve muito e escreve muitos gêneros diferentes também. Geralmente ele é mais conhecido pelo suspense, pelo tipo um terror psicológico, mas não é o caso desse conto que eu li. É um conto talvez um pouco de drama, porque ele é narrado por um homem que está encarcerado numa prisão chamada Shawshank. Ele foi condenado à prisão perpétua por homicídio. E ele é um cara que consegue as coisas dentro da prisão. Então, se algum dos encarcerados precisa de algo, um cigarro, uma bebida, um pôster para colocar na parede, qualquer coisa, fala com esse nosso narrador. E a narrativa dele se concentra sobre um colega aprisionado também, um cara chamado Andy, deixa eu ver o sobrenome dele, Andy Dufresne, que ele fala que é um banqueiro. E aí eu fiquei em dúvida se ele era um banqueiro ou um bancário, porque, bom, não sei. Esse Andy também está condenado à prisão perpétua por homicídio, que ele próprio se considera inocente, né? Ele afirma sua inocência o tempo todo. Ele foi condenado por matar a esposa e o amante da esposa.
E ele, certo dia, pede para esse nosso narrador, ele vai pedindo ao longo dos anos que ele passa lá na prisão alguns itens, bebida, um pôster da Rita Hayworth, que dá título aí ao conto, e ele também pede algumas outras coisas, um cinzel para... Ele tem como hobby pegar as pedrinhas que ficam ali no pátio da prisão e moldá-las e lapidá-las e coisas desse tipo. E assim, tudo nesse conto tem um porquê, tudo nesse conto no final faz sentido. Todos esses detalhes que eu tô contando voltam para montar o final da história. Eu achei o Andy um personagem muito bem construído, complexo, inteligente, ele é super bom negociador, é poderoso de alguma forma, ele sabe usar esse poder que ele tem tem uma esperteza muito aguda e muito calma, ele é um personagem que consegue controlar os nervos, e ele virou uma espécie de lenda ali na prisão. Vai acontecer alguma coisa com esse personagem, Andy Dufresne. E pelo que eu li aqui na Amazon, esse conto inspirou o filme Um Sonho de Liberdade, que agora eu quero ver logo, quero ver assim que possível. Vou ver se tem algum streaming aí para eu poder aproveitar que eu já li e ver a adaptação para o cinema. Então é o seguinte, eu também gostei muito desse conto. E eu achei ele mais empolgante do que o conto Os Emigrantes. Os Emigrantes, que eu li anteriormente, ele tem um estilo mais seco, um estilo mais contido, talvez. E o Stephen King, ele tem essa escrita muito fluida, né? Gostosa de ler, que você fica um pouco preso na história. Então, assim, já que eu sou a juíza da Copa, da Copa Literária, tem uma coisa que está me incomodando no conto do Stephen King. É que eu acho que ele não é um conto. Eu acho que ele é uma novela. Se fosse só pelo enredo, sem levar em conta o gênero e etc., eu acho que eu daria como vencedor o Stephen King. Mas, e aqui eu sei que talvez eu decepcione algumas pessoas, porque tem gente torcendo pro Stephen King, já falaram aí nos comentários, mas por favor, não fiquem bravos comigo. É um critério que eu tô usando porque eu acho injusto considerar esse texto do Stephen King como um conto, sendo que os outros autores desenvolvem a história em, sei lá, 20 páginas, e o Stephen King teve mais de 100 páginas para contar. Então ele teve muito mais espaço para desenvolver a história, os personagens, cativar mesmo a gente. Então eu vou fazer o seguinte, com muita dor no coração, por favor, não me matem, mas eu vou ser a juíza aqui, tentando ser um pouco imparcial nesse sentido. Eu não acho que o conto do Stephen King é um conto, eu acho que é uma novela, e por isso eu vou desclassificá-lo. Eu vou fazer ele perder esse jogo. Eu vou manter na Copa Literária Os Emigrantes. Ai, que dor no coração também de excluir desse jeito. Mas eu comprei hoje o livro físico do Stephen King e eu vou continuar lendo porque eu gostei muito da história. Então, espero que ninguém se sinta pessoalmente atacado por isso. Não foi porque eu não gostei do conto, mas porque eu acho injusto com os outros que ele continue tendo mais espaço para desenvolver as coisas, tá bom? Bom, gente, com isso finalizamos as quartas de final e vamos nos próximos vídeos para as semifinais. Se você não viu os outros vídeos da Copa Literária, eu vou deixar aí no box de descrição uma playlist para vocês verem o que é a Copa Literária e os outros jogos que já foram. Por favor, deixa o joinha se você gostou e deixa um comentário. Eu prometo que eu vou continuar lendo o livro do Stephen King, tá bom? Eu gostei bastante dessa história que inspirou o filme Um Sonho de Liberdade. Aliás, depois eu até posso vir falar com vocês, quando eu for fazer o vídeo de leituras do mês, quando eu finalizar, né, o livro do Stephen King, eu posso trazer para vocês também um comentário sobre o que eu achei do filme também. E é isso, um beijo, até a próxima fase da Copa Literária e até os próximos vídeos. Tchau!